Vamos lá, gente. Você que pode, abre sua Bíblia comigo. 1 Reis, capítulo 17. Vamos lá? Coloca para mim no telão. O pessoal da banda, vai lá, toma uma água. Pedrão, você volta para a gente ir junto. Ora, Elias, de 2 pessoas. Ora, vamos lá. Disse a quem, gente? Cadê o pessoal da diaconia? Serve um cafezinho aqui. Se o café não resolver, Tiago, pode botar a mão na cabeça e expulsar. Bom, fica de olho aí. Quem não falar, não participar, você já pode sair, vai em cima dele no lugar, bota assim. Eu já te vi. Amém? Vamos lá? Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem? Que não cairá orvalho nem nos anos seguintes, exceto mediante a minha. Quem é que está falando? Quem? Elias, gente. Ali está escrito não. Ora, Elias de Tisbe. Vamos lá. Sabe que eu sempre fui chamado de... as minhas professoras falavam que eu era meio burro em interpretação de texto. Eu cresci com isso, sabia, gente? Com essa limitação. Até Deus me libertar disso. Amém? Porque eu não sou o que os homens dizem que eu sou. Amém? Vamos lá. Ora, em Gileade, disse a... Quem é que está dizendo? Agora sim. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha... Versículo 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a... Então, depois que Elias profetizou, a palavra do Senhor veio a ele. Amém ou não amém? Então, quer dizer que Elias, caçador, não profetiza segundo a palavra do Senhor ordenara. Ele profetiza segundo a palavra. Amém ou não amém? Próximo. Saia daqui. Quem que está falando agora? Quem? Vamos lá, gente. Quem é que está falando agora? Isso. O Senhor agora está falando. Vá para o leste, esconda-se perto ao riacho de quê? Anota esse nome aí, se você está grávida, eu gostaria de dar o nome do seu filho, Querite, é lindo. Perto do riacho de... A leste do... Vamos lá, é a leste, não é no Jordão. Amém? Leste é para onde? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Leste é esquerda ou direita? Eu também não sei. Direita? Maiara está falando direita. Maiara está falando... Pô, você não sabe nem o que é direita e esquerda, imagina leste ou oeste. Às vezes perguntam... Só Jesus, vamos lá. A leste do fala para o seu irmão, Jordão. Ele estava próximo ao... Então ele estava próximo a um rio. Mas Deus mandou ele para um riacho. Aí, pegou aí. Próximo. Você beberá e dei ordens aos corvos para o alimento. Vamos lá, Elias vai fazer o que no Querite? Não, esconder. Elias está brincando de pique-esconde. Que esconder? Elias vai beber água. Você está entendendo, irmão? Elias está fazendo o que no Querite? Amém? E dei ordem aos corvos para o alimentarem. Então a ordem olha que loucura, gente. Só estou lendo, hein? A ordem, caçador, está indo primeiro. A provisão está indo primeiro do que o próprio Elias. Você está aqui comigo? Deus já deu ordem aos corvos. A sua provisão, Deus dá ordem.
Mas para Elias, Deus não ordena, Deus convida. Elias poderia não seguir a ordem de Deus, sim ou não? Mas os corvos não, amém? Os corvos já estavam esperando Elias. Vamos lá, versículo 5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha. E ele fez o que o Senhor lhe tinha. Então é prova de que ele poderia não fazer o que o Senhor tinha dito, amém? Amém, Tiago? Está comigo aqui? Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Amém? Ponto. Versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde. O primeiro iFood, vocês já ouviram essa direto, né? Primeiro iFood de McDonald's, né? Carne e pão. Vamos lá. E ele bebia a água do... Próximo. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de... Riacho secou-se por falta de... Porque quem havia profetizado que não haveria chuva? Então quer dizer que Elias também está sendo atingido pela palavra que liberou? Sim ou não? Porque profeta, que é profeta, sempre se responsabilizará pela palavra que libera. Você está comigo aqui, irmão? Quando o profeta libera uma palavra e não se compromete com aquilo que liberou, irmão, sai fora. Que adivinho, não é profeta. Profeta, ele vai profetizar e vai falar com você depois. Olha, eu serei a ponte entre você agora e aquilo que eu profetizei sobre a sua vida amanhã. Você está comigo aqui? Então, a profecia precisa ser uma ponte entre o seu hoje e o seu amanhã. Amém? Amém ou não amém? Algum tempo depois, o riacho secou-se, versículo 8. Então, a palavra do Senhor veio a... Então, quer dizer que a palavra do Senhor, enquanto Elias estava no Querite, até o riacho se secar, Deus não falou com ele, mas quando o riacho secou, Deus voltou a falar. Vamos lá. A palavra do Senhor veio ali. Vá imediatamente para a cidade de Sidom e fique por lá. Ordenei agora, não um corvo, a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Fecha os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Eu quero te louvar pelo privilégio de poder compartilhar dela com os meus amigos, com meus irmãos. Obrigado, Jesus. Como já disse, o Senhor poderia contar com qualquer outra pessoa, mas resolveu confiar na gente essa missão, essa linda missão de poder te representar hoje através da palavra. Que ela possa ser vida através de mim nessa noite. Nós profetizamos céus abertos sobre esse lugar. Nós profetizamos em nome de Jesus corações contritos e quebrantados para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar. A Deus, em nome de Jesus, que não seja, Senhor, apenas palavras de vã sabedoria, mas que seja, Senhor, poder de Deus sendo experimentado nesse lugar. Eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de estar aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Você está bem, gente? Agora eu posso começar? Sabe por quê? Porque hoje é uma noite profética. Amém ou não amém? Noites proféticas, diz para o seu irmão assim, ó, exigem uma profecia. Por quê, pastor? Porque Deus, quando quer startar uma nova estação, Ele não muda o calendário, pastor Daniel. Ele libera uma palavra. Comigo, 3 pessoas comigo aqui. Vocês acreditam em profecia, não? Então repete para o seu Deus, quando quer mudar uma estação, Ele não muda o calendário, Ele libera uma palavra. Hoje é noite de Deus liberar uma palavra sobre a minha e a sua vida e vai pavimentar os próximos dias dela. Hoje é noite de Deus falar aquilo e quer fazer através da minha vida e da sua vida. Hoje é noite de Deus liberar um som que será ouvido e experimentado por mim e por aqueles que me cercam. Hoje é noite de Deus liberar uma palavra ao meu respeito e ao seu respeito, uma palavra que vai nos libertar, uma palavra que vai nos confrontar, uma palavra que vai
nos conduzir ao centro da sua vontade. Deus, quando quer mudar a estação, Ele não muda o calendário, Ele libera uma palavra em nome de Jesus. Hoje é noite de Deus falar sobre o nosso futuro. Hoje é noite de Deus falar sobre o nosso presente. Hoje é noite de Deus falar sobre nós. Amém ou amém? Aleluia! Glória a Deus. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque chegou. Diz para o seu irmão assim, ó, chegou o dia. Ah, com essa boca murcha aí de quem foi batizado num pote de vinagre não funciona. Diz para o seu irmão assim, chegou o dia de Deus tornar visível o que você vem gerando e sustentando no secreto. Diz para ele, chegou o dia de Deus tornar visível, Kate. Chegou o dia de Deus, meu Deus do céu, chegou o dia dos planos de ampliação. Meu Deus do céu, Deus, eu tô te olhando para você, Kate. Eu tô vendo, sabe o que? Muitos pontos na região dos lagos. E eu vejo você falando, ministrando a aula num ponto, no outro dia no outro, no outro dia no outro. E as pessoas vão te perguntar, o que aconteceu, Kate? Deus liberou uma palavra no dia 5 de novembro sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre o meu negócio. Em nome de Jesus, anota o que eu estou dizendo. Deus vai ampliar a sua estrutura para te dar capacidade de avançar ainda mais. Em nome de Jesus, quem acredita em palavra profética, levanta a mão em nome de Jesus. O que eu quero profetizar sobre a sua vida: chegou o dia que Deus vai tornar visível aquilo que vem gerando em você no secreto. Chegou o dia quem recebe essa palavra, celebra Jesus aí, pelo amor de Deus. É muito forte. Que loucura. É como se olhasse para você e visse um mapa em cima da sua cabeça. Eu não sei se vocês têm planos de ampliação, mas Deus já está separando um lugar em Cabo Frio. Deus já está separando um lugar em Araruama. Deus está separando. Anota, porque eu não estou falando da carne. Anota, coloca a data de hoje. Anota do que Deus está fazendo. Você acredita em profecia? Você acredita em profecia? Você acredita em profecia? Você acredita em profecia? Deus está te dando um CNPJ novo. Deus está te dando uma capacidade nova. As pessoas vão olhar para você e vão pensar: o que aconteceu com ele? Não foi a minha capacidade de fazer o que eu faço. É a minha disponibilidade de oferecer para Deus o meu sacrifício. Deus está honrando a sua entrega. Deus está honrando a sua... Meu Deus do céu, Deus está honrando a sua submissão. Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, é muito forte isso. Meu Deus, é muito forte. Em nome de Jesus, eu vejo muitas ferramentas e muitas pessoas utilizando essas ferramentas. E muitas pessoas utilizando essa ferramenta. Serás um homem que dará. Meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo? Em nome de Jesus, por muito tempo eu tive medo, Jéssica, de fluir, por achar que as pessoas vão pensar de mim. Irmão, eu perdi essa vergonha, eu perdi esse medo. Amém? Você vai conhecer do Deus que chamou o Robert. Em nome de Jesus, eu vejo muitas ferramentas. Eu vejo você empregando muita gente. E as pessoas que você empregará, elas não apenas acessarão um ambiente de trabalho comum, elas acessarão através da sua vida algo sobrenatural. O que vai acontecer com você é o que está acontecendo na Goltrix. As pessoas entrarão naquele CNPJ, serão contratadas por você, não pelo talento. Deus te enviará essas pessoas para elas serem salvas daquele lugar.
Deus. Diz para o seu irmão: chegou o dia. Chegou o dia. Chegou o grande dia. Aleluia. Olha para mim aqui, olha para mim. Os próximos dias esconderão surpresas que você vem esperando que aconteça há muito tempo. Os próximos, anota, irmão. Eu não vim aqui brincar de profetizar. Eu vim aqui para declarar uma palavra, para representar um Deus que me colocou de pé nesse lugar. Eu vim aqui para dizer: chegou o dia aonde você será surpreendido por algo que você esperava há muito tempo e talvez adormeceu, ou talvez foi esquecido. Mas Deus não se esquece de uma lágrima de um filho. Deus não se esquece de uma oração feita com sinceridade. Deus não se esquece de um pedido. Deus não se esquece, querido. Você pode até esquecer, mas Deus me trouxe aqui para te lembrar: eu não me esqueci. Você acredita nisso? Aleluia. Chegou o dia de Deus tornar visível o que você vem gerando no segredo. Chegou o dia, Jéssica, de você ver visivelmente aquilo que vocês estão gerando naquele lugar, naquela torre, todos os dias pela manhã. Chegou o dia da glória ser densa. Meu Deus, eu estou todo arrepiado. Chegou o dia, porque haverá distinção. Haverá distinção nos últimos dias daqueles que são e daqueles que não são. Nós reconheceremos. Por quê? Pelo talento, pela doçura da voz ou pela teologia? Não. Nós reconheceremos pelos frutos, pelo caráter, pela presença, pela glória. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, isso é pensamento positivo? Não, querido. É convicção provocada por um coração encharcado de fé. Mas pastor, eu estou olhando para a minha vida e nada está acontecendo. Eu estou olhando para a minha volta e não estou vendo nada acontecer. Irmão, por isso que Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui essa noite para acender a sua fé e não aguçar os seus sentidos. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que até hoje os teus sentidos têm te distraído. Os teus sentidos, meu Deus do céu, têm te enganado. Entenda uma coisa: sentidos mudam, a fé não. Sentidos mudam. Hoje eu estou sentindo, amanhã eu deixo de sentir. Mas a fé não. A fé é um firme fundamento. Fundamento não se mexe. Fundamento não se altera. Porque se eu mexer no fundamento, eu comprometo tudo aquilo que foi construído por cima dele. Amém? Meu Deus. Não saí nem da introdução, porque tem uma introdução na introdução. Deus me deu. É mais forte que a força. Irmão, em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para te inspirar e ensinar a continuar crendo, mesmo quando a gente não estiver vendo. Repete comigo, repete. Deus me trouxe aqui para te ensinar. Diz para o seu irmão: hoje é noite de você aprender a continuar crendo, mesmo quando você não está vendo nada. Você acredita? Como assim, pastor? É isso. A fé, ela é um contraponto, Jéssica, de duas coisas: realidade e independência. A fé é um contraponto de realidade e independência. Ela vai contrapor o que você está vendo e denunciar a nossa incapacidade de fazer acontecer aquilo que só Deus poderia cumprir. Como assim, pastor? Não entendi nada. Vou te explicar. Fé não exige concordância. Ela exige confiança.
ela mora além da nossa realidade e está muito acima da nossa capacidade. Fé não é ferramenta para alguém ver. Fé não é ferramenta, caçador, para alguém ver melhor. Não. Fé é o combustível necessário para manter crendo aqueles que já viram. Você está comigo aqui? Fé não é ferramenta para a gente enxergar o que Deus já viu. Não é só isso. Fé é o combustível, pastor Daniel, necessário para me manter crendo naquilo que eu já vi, mas ainda não aconteceu. Você está comigo aqui? Jesus. Deus não nos deu fé para mudar a realidade, querido. Irmão, eu preciso falar disso. Eu preciso desconstruir essa parte, porque a gente está confundindo fé com palavra profética, fé com liberação. Entenda isso. Deus não nos deu fé para mudar a realidade, mas para permanecermos nele, mesmo que nada tenha mudado. Não entendi, pastor? Eu vou te explicar. Para mudar a realidade, Deus nos deu a sua palavra. E eu vim aqui hoje para te ensinar a não confundir fé com palavra, o poder da palavra com o presente da fé. Entenda isso. Só o poder da palavra pode mudar uma realidade. É por isso que eu comecei a profetizando. Só o poder da palavra pode mudar uma realidade. E o presente da fé, pastor, é importante para nos mantermos crendo naquilo que Deus e você já viram, mas ainda não se realizou. Como assim, pastor? Acreditar que a realidade vai mudar é pensamento positivo. E os céus não respondem a pensamento positivo. Não, meu amigo, o céu responde à fé de algo que vai mudar? Não. De que aquele que disse que faria não mudou de opinião. Eu não utilizo fé para mudar uma realidade. Eu utilizo a fé para continuar crendo naquele que disse que faria, porque eu sei que aquele que falou é imutável. Ele não é bipolar para mudar de opinião o tempo todo, nem para me dar uma direção diferente a cada 6 meses. Não, Deus mandou sair. Não, pastor, agora Deus mandou eu voltar. Entenda uma coisa, em nome de Jesus: Deus não é bipolar para ficar mudando de direção o tempo todo. Você está seguindo o seu coração e colocando nas costas de Deus a responsabilidade que é sua. Entenda isso. Eu profetizo, meu irmão, que nenhum momento ruim, nenhuma falta ou dor nos roubará a segurança de continuarmos crendo naquele que um dia liberou uma promessa ao nosso respeito. Que é uma palavra, irmão, para fundamentar o que eu estou dizendo. 2 Coríntios 1:20 vai dizer: porque todas as promessas de Deus, todas as promessas de Deus, todas é o que, querido? Todas são todas. Todas no grego e no hebraico são todas. E todas as promessas de Deus, desse texto vai dizer: nós temos em Deus o seu sim. Por isso também, por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de... O que o texto está nos dizendo? Que quando Deus faz uma promessa, Ele está empenhando 2 coisas, Daniel. Quando Deus está fazendo uma promessa, Ele está empenhando 2 coisas. A primeira coisa é o seu sim, ou seja, a sua palavra. E a segunda coisa é o seu amém. E o que é um amém, pastor? É a concordância daquilo que Ele disse? Não, amém é uma pessoa. Quando Ele está dizendo: para todas as promessas você tem o meu sim e o meu amém, é Deus dizendo: para tudo aquilo que eu falei ao teu respeito, você tem de mim a minha palavra e a minha presença. E o que isso quer dizer, pastor? Não tem como não acontecer aquilo que Deus disse que você viveria. Em nome de Jesus eu vim aqui quebrar esse espírito de dúvida na sua vida, dizendo: será, pastor, que aquilo que Deus falou que faria ainda vai acontecer? Deus me trouxe aqui para te dizer: não só vai acontecer,
como você vai ver se realizando diante dos seus olhos. Deus está para nos surpreender novos começos. Deus está para nos surpreender. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu preciso correr. É esse lugar que Deus deseja nos levar, querido. Esse é o objetivo de tudo que Deus está permitindo que a gente enfrente. Como assim, pastor? É por isso que Deus tem permitido algumas coisas chegarem, algumas notícias, alguns testes. Por que Deus está permitindo isso, pastor? Porque Ele quer transformar todo teste em testemunho. É por isso que Atos 1, Deus não enviou pregadores. Olha isso, em Atos 1:8 vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão o quê? E serão meus pregadores, serão meus profetas, serão minhas, serão minhas testemunhas, serão minhas testemunhas, serão minhas testemunhas, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nós seremos testemunha para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão próximos à nossa casa, para aqueles que nos cercam e para aqueles que ainda não conhecem o nosso nome. Seremos testemunha para todos aqueles que Deus nos enviar. Diz para o seu irmão: eu sou testemunha. Mas por que testemunha e não pregador, Mateus? É simples, porque pregador fala do que entendeu. Meu Deus, isso aqui é poderoso. O pregador fala daquilo que entendeu, a testemunha não, ela fala do que viveu, ela fala do que venceu e profetiza sobre aquilo que ainda não aconteceu. Cadê as testemunhas de Deus? Cadê aqueles que falarão o que Deus fez? E vai continuar fazendo. Deus está levantando novas testemunhas e está olhando para a região dos lagos e dizendo: em Cabo Frio tem um povo maluco, incendiado, apaixonado, e eu vou levantar como as minhas próximas testemunhas para os últimos dias que virão. Ele está levantando as suas testemunhas. Levanta a sua mão se Deus pode contar com você. Levanta a sua mão se Deus pode contar com a sua casa, com o seu chamado, com a sua vida, com o seu coração, com a sua entrega. Deus está confiando em nós uma nova unção. Deus está nos confiando um testemunho e uma mensagem. Aleluia. Meu Deus, eu não consegui nem chegar no texto. Vamos começar agora. A gente leu o texto de 1 Reis 17. Que texto é esse, pastor? É um texto que narra o início da vida de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Esse é o texto que dá início à trajetória desse homem ilustre chamado Elias, o grande e temível profeta Elias. Elias era tão temido que até os maiores generais tinham medo de falar com ele. E esse texto está narrando o início da sua vida, o início da sua trajetória profética. Mas eu sempre me perguntei, Tiago, uma coisa, porque o texto fala de algumas características a respeito de Elias, mas não fala tudo, correto? O texto vai falar de um homem chamado Elias e de um vilarejo do qual Elias tinha vindo, chamado Tisbé. Esse é o resumo de tudo aquilo que temos a respeito desse grande profeta. A pergunta que eu fiz para o Espírito Santo é: por que Elias? Por que Rodrigo? Por que Júnior? Por que Caleb? Por que o Robert? Por que o Mateus e não o outro? Por que a Jéssica?
E a primeira coisa que o Espírito Santo me ensinou, amor, está escrito lá em Tiago 5,17. Coloca para mim, mídia. Irmão, eu prometo que eu vou tentar terminar o mais breve possível. Mas eu preciso compartilhar essa verdade com você, amém? Amém? Tiago 5,17. Consegue colocar para mim, mídia? O texto de Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, uma das igrejas mais importantes da nova aliança. Tiago vai falar: Elias era humano como eu e você. Então quer dizer, pastor, que não existia em Elias algo sobrenatural? Não. Elias não tinha estudado em Harvard? Não. Elias não tinha feito a melhor escola da cidade? Também não. Elias, o texto vai dizer, era homem comum. Como? A primeira coisa que precisa cair hoje por terra é as nossas desculpas, achando que Deus só usa homens e mulheres extraordinárias. O texto está nos garantindo. E Elias, o grande profeta Elias, era homem comum como eu e você. Sabe o que significa? E se Deus levantou Elias, pode nos levantar também. Se Deus levantou Elias, vai te levantar também. Eu profetizo, e os próximos Elias da nossa geração não serão levantados desse lugar. Serão construídos e gerados nessa casa. Homens e mulheres comprometidos com uma palavra. É gente comum vivendo coisas extraordinárias. Vamos lá. O texto diz: ele era homem comum como eu e você. E era comum, mas conhecia do sobrenatural. Era comum, sim, para os homens, mas nunca foi comum para o céu. Ele orou, mas orou de qualquer maneira. Orou de boca murcha. Orou pedindo. Não foi, Jéssica? Foi qualquer oração? Não foi qualquer oração. Não foi aquela oração cansada e você disse: Senhor, todo dia, Senhor, a mesma coisa do que eu disse ontem. Amém. Ele orou fervorosamente. Isso é poderoso. Ai, meu Deus. Para quê, irmão? Para que não chovesse. E não choveu. Sabe o que significa? Que a oração fervorosa, Jéssica, chegou. E quando a oração fervorosa chegou, Deus assinou a palavra de Elias. Irmão, entenda uma coisa. A gente tem que parar de querer criticar situações erradas que nós estamos vendo e trocar a crítica pela oração. Porque o ambiente era hostil. E Israel vivia o seu pior momento. Acabe foi o pior rei que existiu, juntando todos os outros antes dele. Era o pior rei. Mas Elias não está criticando o governo. Elias não está criticando o ambiente. Elias não está criticando a igreja, os profetas, os pastores. Elias está orando. E sabe o que é o mais louco desse texto? Que a oração foi ouvida. Diz para o seu irmão do lado: as tuas orações estão sendo ouvidas. As tuas orações estão sendo ouvidas. Ele orou para não chover e não. Ele orou para não chover e não. Ele orou para não chover e não.
Se você começar a orar pela sua casa, ela também não vai cair. Se você começar a orar pela sua empresa, ela também não vai quebrar. Se você começar a orar pelos seus filhos, Satanás não vai te tirar. Se você começar a orar pelo seu ministério, troque a crítica pela oração. Troque. Meu Deus do céu. Entenda isso. Ele, Jéssica, não orou fervorosamente depois que apareceu a Acabe, pastor Mateus. Ele está orando fervorosamente antes de. E ele não está falando com qualquer um. Elias está pregando para o homem mais poderoso daquele lugar. Sabe o que ele está nos ensinando? E não está ali, está descendo agora. Que a mensagem não pode ser comprometida por causa de quem está ouvindo ela. É por isso que Elias foi levantado. Porque numa geração dúbia existe um homem de verdade, com coragem, capaz de levar uma mensagem, independente de quem esteja ouvindo. Elias não tem medo da morte, porque está pregando para um rei. Elias está dizendo para mim e para você: a mensagem é mais importante. Ela é mais... Ele não se curvou ao governo, ele não se curvou a influências externas. A mensagem foi entregue, foi pregada. Não diminua aquilo que Deus te entregou com medo do que os outros vão pensar. Não diminua a mensagem. Não diminua a mensagem pelos presentes. Não diminua. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Não diminua o evangelho. Porque se você falar, Daniel, o presente deixa de chegar, a oferta deixa de cair. Não diminua. Você não é refém de uma oferta. Você não é refém de um afago. Você é refém de uma mensagem. Meu Deus, está muito diferente. Eu não entrei no texto. Vou precisar voltar outros dias. Quem veio aqui se eu voltar? Vou gravar para mostrar para o pastor. Entenda isso. Elias entendeu que criticar a situação não mudava ela. Ele entendeu, está nos ensinando que toda mudança real não começa da crítica, muito pelo contrário. A crítica afasta a mudança, a crítica prolonga a transformação. Ele está nos ensinando que quando a mudança precisa acontecer, ela antes se realiza no âmbito da oração. Elias entendeu, Jéssica, que quando eu trabalho, mas quando eu oro, meu amor, Deus trabalha em meu amor. Ele entendeu, e só Deus poderia mudar a realidade de Israel. Por isso ele começa orando, para terminar pregando em nome de Jesus. Começa a orar pela sua casa, começa a orar pelo seu trabalho, começa a orar pelas suas finanças, pelas suas emoções, e você vai ver Deus mudando a realidade de cada uma delas. Meu Deus. Elias está me ensinando duas coisas aqui, Jéssica, que para a mudança acontecer, eu preciso alinhar duas coisas. Repete comigo: duas coisas. O compromisso do homem com a vontade de Deus. Não, você não pegou. Para Deus realizar uma mudança, Ele precisa
alinhar duas coisas no meu coração. E qual é a primeira coisa? O meu compromisso com essa mudança. A segunda coisa, a vontade de Deus em realizar cada uma delas. Por quê, pastor? Porque querer mudar não me habilita, não me faz viver a mudança. Agora, quando eu alinho a vontade dele com o meu compromisso, nada pode nos parar. Quando existe compromisso na terra com uma vontade divina, querido, tudo acontece. Os céus se abrem. Deus, oh meu Deus do céu! Sabe o que está faltando nos nossos dias? Um pouco mais de comprometimento com a palavra que a gente já recebeu. Um pouco mais de comprometimento com a liberação que Deus já te deu. Deus me trouxe aqui para te dizer: se compromete para você ver aquilo que eu posso fazer através da sua vida. Se compromete. Jeremias 2 vai dizer, o Espírito Santo no final do capítulo 2, Deus vai falar para Jeremias: por que você não se compromete com a mudança? Por que você não leva a sério a sua transformação? Está olhando para o lado há tanto tempo, está vendo a vida passar, os dias estão se esvaindo e você ainda não conquistou e construiu nada. Meu Deus, até quando? Até quando? Meu Deus, eu esqueci o cronograma. Ele orou fervorosamente. Diz para o seu irmão: Elias orou fervorosamente. O que isso significa, pastor? Simples. Significa que a sua devoção a Deus não era apática, estéril e nem formal. Era fervente e eficaz. Irmão, crente morno, Deus prefere o crente frio. Porque o morno, ele acha que está quente, mas já perdeu a temperatura. Está vendo, pastor Daniel? Está vendo cada dia passar e a temperatura diminuir. Não, mas ainda estou morno. Não. Elias não tinha uma devoção apática. Elias tinha uma devoção eficaz e fervente. Sabe o que tem faltando nos nossos dias? Um pouco mais de paixão, causa. Se eu perguntar para vocês aqui: por que eu nasci? Por que você nasceu? Poucos aqui vão saber me dizer a resposta dessa pergunta. Por quê? Porque estamos vivendo como se não existisse uma causa sobre o nosso nascimento. Só que não, querido. Deus, quando projetou a sua vinda, a sua encarnação, Ele te projetou com um propósito. Você não nasceu pelo erro ou pelo acerto dos teus pais. Você nasceu para cumprir um propósito divino. Existe uma expectativa do céu ao seu respeito. Existe um plano eterno com a sua criação. A sua devoção não era apática, nem estéril e nem formal. Era fervente. E a palavra fervorosamente, pastor, nos mostra que por mais que a frieza espiritual tivesse tomado conta daquele território, de toda a nação, a devoção de Elias, o seu relacionamento com Deus estava mais vivo do que nunca. Elias está olhando para mim e para você e está dizendo: olha, eu não sou o resultado de quem me cerca. Essa teologia coach aí que diz
que eu sou a métrica das 5 pessoas que me cercam. Isso não faz parte da Bíblia que eu conheço, porque nós não somos o resultado daquilo que nos cerca, nós somos o resultado daquilo que nos comprou, daquilo que nos mandou. Nós somos resultado de um Espírito que nos transformou. Outra coisa que a oração fervente me ensina, fervorosa, ela me mostra que o Evangelho e a sua palavra precisam causar 2 coisas em quem é alcançado por ele. Repete comigo: 2 coisas. Ai, Jesus. Uma revolução e uma evolução. Como assim, pastor? Revolução significa se a palavra não te movimentar, se ela não causar um comichão dentro de você, querendo participar, se envolver, ou mesmo, meu Deus do céu, não é evangelho. Se a palavra não me movimentar, não causar dentro de mim uma fome de conhecer mais e mais o Deus que me chamou, não é evangelho. Jéssica, toda a história da igreja, toda a história dos grandes avivamentos é precedida, não é por um movimento gospel, é precedida por um coração incendiado, revolucionário e inconformado com a realidade que vive. E evolução, pastor? Como assim evolução? Porque da mesma maneira que o Evangelho nos impulsiona a querer viver coisas sobrenaturais, ela também causará mudanças reais. Evangelho que não muda e transforma quem foi alcançado por ele, não passa de filosofia vazia. Entenda isso. Deus não pode mudar nada através de alguém acomodado, apático e conformado. Mas pode fazer qualquer coisa através daqueles que aprenderam a manter aceso o fogo da presença e a paixão pela mudança. Aqueles que aprenderam, Jéssica, a manter aceso o fogo da presença dele e uma fome pela mudança dele e de quem cerca ele. Aleluia! Por quê, pastor? Por quê? Ai, meu irmão, isso aqui é muito forte. Porque aquilo que eu não mudo, eu escolho. Eu vou repetir para você pensar nessa frase. Tiago, aquilo que eu não mudo, eu escolho. O que não tem de mim mudança, tem de mim uma decisão. Eu preciso mudar o meu peso. Preciso. Mas se eu ficar em casa, acomodado, algo vai acontecer? A única coisa que vai acontecer é que a verdade dessa frase: se eu não mudei, eu escolhi. Agora, quando eu mudo, eu também decido não me acomodar com a realidade que estou vivendo. Ai, irmão, em nome de Jesus, ou você sai daqui querendo viver uma mudança real, ou você vai continuar colhendo os mesmos frutos que você vem colhendo por todos esses anos. Ou você muda, ou você muda. É muito forte isso. Segunda coisa que me chama a atenção a respeito de Elias. Do porquê Elias, Mateus? É o seu conhecimento em relação a Deus. Isso é claramente sugerido na palavra que ele dirige a Acabe. Ele vai dizer: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Ele está dizendo para Acabe: tão certo como vive o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Que Jeová, que o Senhor era para ele uma viva e intensa realidade, e não uma devoção vazia e apática. Entenda isso. O cenário
Por todos os lados havia um cessado reconhecimento da existência de Deus. Até onde se podiam observar as aparências externas, não havia uma alma em Israel que acreditasse na existência do soberano Deus. Mas Elias não era influenciado pela opinião e prática do público. E por que seria se ele tinha no próprio peito uma experiência que o capacitava a dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. É isso que falta nos nossos dias, querido. É um pouco mais de uma consciência da presença que carregamos. Elias não é escolhido a passar pela forja à toa, meu amigo. São traços importantes de alguém que não perdeu a fé e nem a esperança, mesmo diante da frieza de muitos. Mas pastor, por que então alguém de Gileade? Isso aqui é tremendo. Gileade é uma região montanhosa conhecida por comercializar ervas medicinais utilizadas para dar alívio e curar feridas. Conhece aquela canção? Há um bálsamo em Gileade. Quem conhece, né? Há remédio em Gileade, vem sobre mim parar, vem sobre a minha. Por que alguém de Gileade? Porque alguém que entende a respeito de cura. E diante, pastor Daniel, de uma nação doente, só alguém que conhece o remédio pode lhe dar. Jesus, só alguém que conhece o remédio pode dar alívio. Meu Deus do céu, homens que aprenderam a lidar com cura não se omitem a dor alheias. Só quem sabe aonde o remédio está pode apontar a cura. Elias não foi levantado de qualquer maneira. Deus não fechou os olhos e pincelou Elias do nada. Não. Era um homem que entendia de cura. Tisbé é uma região de Gileade, uma região conhecida por comercializar alívio. Diz para o seu irmão aí, ó, Deus está trazendo alívio para você essa noite. Deus está trazendo alívio para você. Eu não vou conseguir terminar essa mensagem, porque a palavra começa agora. Por que, pastor? Porque o tema da nossa mensagem hoje é o padrão de quem Deus forja. E eu vou terminar. Eu vou terminar aqui. Amém? Dá outra chance. O tema da nossa mensagem hoje é o padrão de quem Deus forja. Eu vou terminar aqui. Amém? Obrigado. A sinceridade de vocês me incomoda. Vamos lá. Por que Deus está forjando algumas pessoas? Porque é diferente. A Bíblia vai nos ensinar que muitos são escolhidos, mas muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É Deus que faz essa distinção de chamado para escolhido? Não. Mas por que são poucos escolhidos? Porque poucos decidem escolher andar com Deus. Não é Deus que está fazendo distinção de pessoa. Existem algumas pessoas, Tiago, que Deus escolhe, e essas pessoas estão aqui na Novos Começos de Cabo Frio, amém? A essas pessoas que Deus escolhe, precisa passar por um tempo de forja. É diferente, querido. E às vezes você pode estar aqui se perguntando: pastor, tem coisas que eu passo, que eu olho para o meu lado e digo: rapaz, será que é só comigo? Pastor, tem coisas que eu vivo e eu olho para o meu redor e eu penso: será que é só comigo? Por que é tão difícil para mim? E a sensação é de que é mais difícil para a gente. Amém ou não amém? A gente
É mais difícil para a gente sim, porque nem todos foram escolhidos, mas você foi. E para aqueles que são escolhidos, Deus está forjando, porque você vai ver um antes e um depois da forja. Existem valores, meu Deus do céu, existem valores que serão submetidos a você após a forja. Você vai ver que você será muito maior, mais relevante, você sairá muito mais forte, porque Deus está entregando valor a todos aqueles que Ele escolhe e forja. Amém? E a primeira coisa, o primeiro valor, a primeira entendimento das pessoas que Deus forja é esse: toda pessoa, todo homem e mulher que Deus forja, a primeira coisa que Ele faz é esconder. Esconder onde, pastor? O texto está dizendo no querite. Por que querite, pastor? Porque querite na Bíblia é mais do que um simples lugar geográfico. É um símbolo de providência divina em tempos de crise. Olha isso, a palavra querite no original vem do shavat, que significa cortar, colocar do tamanho certo. Deus não está te escondendo para te punir, Deus está te escondendo para te colocar do tamanho certo. E que tamanho é esse, pastor? O tamanho da palavra que você recebeu, o tamanho da promessa que te alcançou, o tamanho do seu chamado. Aleluia. Deus está escondendo a gente, e graças a Deus por isso. A gente só precisa entender uma coisa, Tiago: ser escondido por Deus é diferente de ser esquecido por Ele. O problema, querido, não é quando Deus nos esconde. Por quê, pastor? Porque quem Deus esconde, Ele sustenta. O problema é quando eu me escondo de Deus. Como assim, pastor? O problema é quando eu estou me escondendo do Deus que já disse que tem uma palavra a meu respeito. E sabe qual que é o pior de tudo, Tiago? Eu me escondo, mas ainda quero viver e ser sustentado e favorecido como se Ele... O problema é que eu estou me escondendo de Deus e desejando ser sustentado e favorecido por Ele. Irmão, entenda uma coisa: Deus não pode patrocinar homens em fuga. Não queira desfrutar de favor enquanto suas desculpas forem maiores que a sua consciência de missão. Favor não é para todos. Está escrito em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Favor não é para todos. O primeiro requisito para ser favorecido por Deus é amar a Ele. Qual é o segundo requisito, tão importante quanto o primeiro? Estar vivendo de acordo com o seu propósito. Entenda uma coisa: favor não é para todos. São para aqueles que abraçaram a missão, estão em obediência a quem chamou. Não para aqueles que estão em fuga. Não. Para aqueles que estão em fuga, Deus tem conserto, não favor. Meu Deus, é muito forte. A verdade é que em alguns momentos Deus não vai nos esconder porque nos esqueceu, mas porque está protegendo. Olha isso, Jéssica. Está nos protegendo de sermos vistos antes da hora. Ele não deseja que nos encontrem cansado, ferido ou inseguro. Seu plano é que nos encontrem prontos, curados e posicionados. Por quê, pastor? Porque Deus não vai tolerar filho pequeno e projeto inacabado. Quando o assunto é o seu crescimento, Ele não permitirá que nada fique ou atrapalhe o seu caminho. Mas qual o desafio de estar escondido, pastor? E eu termino agora. Fica de pé, por favor.
Qual o desafio de estar escondido? O momento mais difícil da vida de quem Deus esconde é ver outros sendo achados e você não. É lidar com o sentimento de ver Deus puxando flechas da mesma aljava que você, mas nunca a sua. E a pergunta que o diabo mais usa para nos acusar e dizer que fomos esquecidos é essa: por que não eu? Entenda isso, quando não compreendemos o propósito do esconderijo, eu posso cair na armadilha de achar que Deus está me esquecendo, me abandonando. Não. Entenda isso. Esconderijo é lugar que Deus usa para forjar quem escolheu. Esquecimento e abandono é condição de todos aqueles que ainda não conhecem o Pai que tem. É pensamento de quem não foi alcançado por amor do seu Pai. Aprende isso. Deus esconde, mas não esquece. O homem esquece porque não aprendeu a esconder. Quando Deus esconde, Ele esconde para livrar, para cuidar e alinhar o coração de quem Ele escondeu. Agora, quando o homem esquece, ele esquece querendo excluir. Entenda, você não foi esquecido por Deus, você está sendo escondido por Ele. Quem esconde, esconde agora para mostrar amanhã. Quem te esquece, esquece hoje para apagar da memória a sua história amanhã. Anota isso. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: você não está sendo esquecido, Tiago. Você está sendo escondido. Por quê, pastor? Porque o esconderijo é o lugar aonde Deus forja os seus melhores soldados. O esconderijo é o lugar aonde Deus forja os seus melhores soldados. Aleluia. É muito forte isso, irmão. Mas pastor, o que eu faço quando Deus me esconde? Simples. Bebe água. Está escrito lá, irmão. Eu estou no texto, não saí do texto. Beber água, Robert, simples. Que desperdício de função é essa, pastor Daniel? Um profeta beber água. Que desperdício de unção. Não foi para isso que profetas nasceram. Entenda isso, Rodrigo. Beber água não é atuar na função, mas simboliza a disposição do profeta em obedecer direções simples. Por quê, pastor? Porque função não limita a unção. Função, diz para o seu irmão do lado, não limita a unção. Você pode estar fazendo as coisas mais simples, mas isso não limita a unção que está sobre a sua cabeça. A função, o lugar que Deus te colocou, não limita a unção que Ele te deu. Se é no Kids, você vai fluir no Kids. Se é no parque, vai ser no parque. Se é na recepção, vai ser na recepção. Se é liderando o GC, a unção de Deus te encontrará lá. Se é entregando uma balinha, Deus te ungirá para tocar pessoas naquele lugar. Você está comigo aqui, igreja? Deus está levantando um povo ungido que não tem medo da função que ocupa. Um povo ungido que não se limita pela função que exerce. Aleluia. O que, pastor? Daniel, por que gente que não aprendeu a obedecer a pequenas direções não pode assumir grandes responsabilidades? Gente, vou repetir, gente que não aprendeu a obedecer pequenas direções não podem assumir grandes responsabilidades. É por isso que tem tanta gente sendo reprovado, porque está falhando no básico. Meu Deus do céu. Quem foi reprovado no básico não pode opinar ou dar pitaco na vida de quem assumiu grandes responsabilidades. Aleluia. Entenda isso, é o serviço que nos revela
que nos promove, mas é o coração obediente e submisso que vai nos manter no lugar onde Deus... A segunda coisa, eu vou terminar, que eu aprendo com beber água. Que isso, pastor? Você está tirando revelação de um texto que fala que Elias está bebendo água. Eu estou tirando, irmão, para você ver que Deus esconde grandes coisas atrás de propósitos pequenos. A segunda coisa que eu aprendo com beber água é que a minha disponibilidade precisa andar de mãos dadas com o meu compromisso em obedecer à direção de quem me chamou. Meu Deus do céu, não é só ir ao Querite, é beber a água dele. Ah, meu Deus, eu vou te explicar. Eu conheço muita gente disponível para o chamado, mas descompromissada com a vontade de quem chamou. Eu conheço muita gente, é gente que quer viver o chamado, mas quer fazer do chamado do seu jeito, quer fazer no seu tempo, do seu modo, na sua... irmão, em nome de Jesus, não. Entenda uma coisa, não dá pra gente querer viver as realidades do céu, do nosso jeito, do nosso modo. Não dá. Não adianta, meu amigo, estar disponível para o chamado e ser rebelde à direção de quem chamou. Porque o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que direciona. Meu Deus do céu. Toda direção de Deus precisa ser respondida com obediência plena e disponibilidade imediata. Por quê, pastor? Porque obediência seletiva é rebelião anunciada. Diz para o seu irmão: obediência seletiva é rebelião anunciada. Sabe por que tem muitos rebeldes inculpados do nosso meio? Exatamente por isso. Estão disponíveis, mas só se for do jeito dele. Estão disponíveis, mas só se for do líder que ele gosta. Estão disponíveis, mas tem que ser no tempo dele. Rebeldes, inculpados, esses não podem participar da nossa mesa. Esses precisam encontrar uma mensagem. E que mensagem é essa, pastor? Arrependam-se. Meu Deus. Entenda uma coisa, outra coisa. Por que beber água do Querite? Porque, irmão, entenda uma coisa. Porque se Deus te colocou para beber a água daqui, não queira desfrutar de outras nascentes. Tem muita gente arrumando confusão, Kate, porque está bebendo água em outros lugares e está comparando com as daqui. Se Deus te enviou para o Querite, é do Querite que você vai beber água. Mas, Robert, o Jordão está logo ali próximo. O Jordão não acaba a água porque é um rio. O Querite não, o Querite é riacho. Riacho depende da chuva. Mas independente do lugar, irmão, continue obedecendo a direção que você recebeu. Se Deus te plantou aqui, beba dessa água. Se Deus te plantou nesse lugar, beba daquilo que nesse lugar está jorrando. Aleluia. Entenda uma coisa. O texto vai dizer: mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Entenda isso. O texto começa dizendo: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor. O segundo padrão de que Deus forja, mora aqui, são homens e mulheres que não andam segundo o seu entendimento ou vontade. Entenda uma coisa: Elias não está saindo do Querite porque o riacho secou. Elias só está saindo porque recebeu uma palavra para sair. Elias está dizendo, Elias está me ensinando algo poderoso que tem muita gente no nosso meio, da nossa geração, que não entendeu. Quem está chamando, guia. Quem está chamando precisa guiar os nossos próximos passos. Você está entendendo? Elias está dizendo: não é a necessidade do momento que vai roubar a direção. Ah, meu Deus do céu. Deus está nos ensinando a sermos guiados pela sua palavra e não por uma oportunidade. Como assim, pastor? Só pode te tirar do Querite, meu irmão, quem te colocou e te conduziu lá. Só pode te tirar daqui quem te trouxe para cá. Não é por causa de uma palavra de um profeta, não é por causa de uma...
de um espírito de adivinhação, não é por causa de uma vontade do coração, não, e nem por causa de um constrangimento que você viveu. Quem nos tira daqui é aquele que nos trouxe para cá. Amém, entenda isso. É assim que um profeta vive. Diz para o seu irmão do lado: é assim que um profeta vive. Está disposto a viver o sobrenatural? Está disposto? Algumas pessoas estão levantando a mão. Está disposto a viver o sobrenatural? Está disposto? Aprenda a perder o controle. Aprenda a deixar o controle. Está disposto a viver o sobrenatural? Está disposto a viver coisas que você nunca imaginou viver? Pisar em lugares que você nunca imaginou pisar? Está disposto a isso, querido? Aprenda a ser guiado pelo Espírito e não pelas suas carências. Aprenda a ser guiado por Ele. Aprenda! Meu Deus do céu. Eu vou terminar aqui. Meu Deus do céu, tanta coisa boa. Vou finalizar, prometo. Senão minha esposa ali vai brigar comigo, meu pastor também. Entenda isso. Todo homem que Deus forja, ele primeiro esconde. Segundo, ele alinha o coração. Terceiro, ele promove. Ele o quê? Ele esconde, alinha e promove. Posso te dar um panorama resumido de tudo aquilo que nós falamos e de todos os capítulos de 1 Reis 17, 18 e 19? Vai dizer assim, ó, que a insatisfação conduz Elias à oração. Presta atenção nisso aqui, que eu estou finalizando de verdade. A insatisfação, Mateus, conduz Elias à oração. A oração vai levar Elias até Acabe. Olha isso, olha o caminho. Acabe prepara Elias para o Querite. Você está compreendendo que você está sendo preparado? Esses desafios que você vê como pedra no seu caminho estão te preparando para o próximo nível que você vai ver. Olha isso, Acabe prepara Elias para o Querite. O Querite prepara Elias para Sarepta. Você conhece essa história da viúva com um pouco de farinha e azeite. Sarepta prepara Elias para o Carmelo, monte onde Elias desafia e enfrenta os 850 profetas de Baal e Azerá. E a chuva, e o Carmelo prepara Elias para a chuva. Repete comigo, chuva. Prepara o louvor que a gente vai jogar lá fora, lá em cima. O Carmelo é o monte aonde o fogo desce. Você lembra dessa história? O Carmelo, monte onde o fogo desce, vai preparar Elias para a chuva. E a chuva, pastor? A chuva prepara Elias para quê? A chuva não prepara, Tiago. A chuva anuncia. A chuva anuncia o quê, pastor? Que o tempo da sequidão acabou. Que o tempo da infertilidade acabou. O que isso significa, pastor? Você vai voltar a produzir. Você vai voltar. Meu Deus, a chuva está anunciando que a estação mudou. Diz para o seu irmão do lado: a estação mudou, querido. A estação mudou. A estação mudou. A chuva foi anunciada. Entenda isso, entenda isso. A estação mudou. Diz para o seu irmão: a estação mudou rápido. Mas mudou por quê, pastor? Porque aquilo que a falta de chuva precisava ensinar, ela já ensinou. Como assim, pastor? A chuva teve um propósito, a falta dela, Tiago. A falta da chuva teve um propósito. E que propósito é esse? Ensinar algo. Que algo é esse, pastor? Arrependimento. Olha isso. Ah, meu Deus. Quando o concerto chega, o que está acontecendo? Elias está anunciando que vai vir uma forte chuva. Você está comigo aqui? Elias está indo ao encontro de Acabe e está fazendo um anúncio para Acabe. Acabe, se prepara, porque eu já ouço um som de uma grande chuva. De uma grande chuva. De uma grande chuva. Entenda isso. O que Elias está dizendo para Acabe? A estação mudou.
se prepara, se comporta, se vista. Não. Essas vestes de luto precisam ser trocadas por vestes de alegria e louvor. Por que, pastor? Porque a estação mudou. Porque o dia chegou. A chuva foi anunciada. Entenda uma coisa. Quando o arrependimento chega, a chuva desce. Olha isso. O Monte Carmelo foi um monte que foi marcado, sim, por uma manifestação divina sem precedente. Deus estava descendo fogo do céu. Olha isso. Fogo do céu estava descendo, consumindo todo o altar. Olha isso. Meu irmão, você já imaginou isso? Fogo do céu estava descendo. E quando o fogo desce, o povo entende uma coisa. E está escrito no capítulo 18. Você vai ler em casa. E todo o povo de Israel reconhece que só existe um só Senhor. Quando o povo reconhece, quando o povo se arrepende, Elias sobe até o alto monte. Elias se ajoelha novamente. Porque se ele orou para parar de chover, porque quando ele orou para parar de chover, inaugurou uma estação de seca. Agora, Rodrigo, ele vai orar para a chuva voltar. Você está entendendo? E ele manda o moço por 7 vezes, Tiago, subir ao monte e verificar se há alguns sinais. E na 7ª vez, Mateus, o moço do profeta diz: olha, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão. Cientificamente, o que é chuva? A chuva é o vapor de água que sobe, condensa, entra em contato com o ar gelado, se condensa e precipita. Está comigo aqui? Chuva é condição de um lugar que existe água. Mas se a profecia, se o tempo, se o momento era de seca, que nuvem é essa que está subindo? Sabe o que está subindo? Foi a oferta. Quando Elias manda eles jogarem água, eles jogam água, o fogo desce, consome tudo. Entenda isso. A água que foi utilizada como oferta agora está descendo como chuva. Você está entendendo aonde a sua oferta está chegando? Você está entendendo aonde a sua entrega está indo? A resposta que você tanto precisa está no clamor da sua oferta que está subindo. Quando o profeta diz, o moço do profeta diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo. Deus está fazendo assim, ó: eu estou colhendo as tuas ofertas, eu estou colhendo os teus choros, eu estou colhendo as tuas orações. O que vai vir sobre você, a resposta que você precisa, vai vir sobre a sua casa, a resposta que você tanto necessitava. Você entendeu isso? Tiago, e agora a gente termina. Amém? Quando o arrependimento sobe, a chuva. Joga o tom. A gente combinou. Quando o arrependimento sobe, a chuva. Olha isso. Quando o conserto chega, o favor aparece. Todo favor de Deus, querido, anuncia um posicionamento correto na estação anterior. O que eu estou querendo dizer é que o conserto de agora vai abrir sobre você o favor de amanhã. O conserto de agora abrirá sobre a sua vida o favor de amanhã. Se arrependa, se conserte, porque os frutos de amanhã serão diferentes. Em nome de Jesus.